o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Vamos abrir o bate-papo político nesta terça-feira, falando sobre os bastidores políticos. Eu vou chamar logo agora o repórter Carlos Alberto, que nos traz informações sobre os ministros que deixam os cargos para assumir mandatos na Câmara e no Senado e ajudar na eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para o comando do Congresso Nacional. Essas articulações são tratadas com prioridade no Palácio do Planalto e passam também pelo Ceará, com a saída de Camilo Santana para assumir o mandato de senador e votar em Rodrigo Pacheco. Carlos Alberto. A eleição para as mesas diretoras da Câmara e do Senado mexe diretamente com a esplanada dos ministérios. Para apoiar os aliados, o presidente Lula liberou 11 ministros, entre deputados federais e senadores, para assumirem os mandatos e, nessa quarta-feira, votarem em Arthur Lira para comandar a Câmara e em Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Nessa lista está o cearense Camilo Santana, eleito senador com 3.300.000 votos e que, desde o dia 1º de janeiro, ocupa o cargo de ministro da Educação. Com a saída de Camilo, o comando do Ministério da Educação fica nas mãos da secretária executiva da pasta, Isolda Sela. Além de Camilo Santana, outros ministros que se afastaram temporariamente. Do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Dos Transportes, Renan Filho. E da Justiça, Flávio Dino. Da Agricultura, Carlos Fávaro. Das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Do Trabalho, Luiz Marinho. Da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Do Turismo, Daniela Carneiro. E das Comunicações, Juscelino Filho. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Vamos continuar falando sobre esse assunto porque nem tudo é calmaria, tranquilidade na posse dos novos parlamentares, principalmente no Senado. A Casa Legislativa, com 81 componentes, tem uma disputa acirrada pela presidência da mesa diretora, com resultados que podem ser imprevisíveis. Entre os candidatos tem o cearense Eduardo Girão, que não tem chances de vitória, mas marca posição nesta disputa. As informações com Sátiro Salles. Os bastidores políticos estão voltados à disputa pela presidência do Senado, que neste momento tem 3 pretendentes. O atual presidente Rodrigo Pacheco, do PSD, é o nome apoiado pelos aliados do governo Lula. O senador Rodrigo Marinho, do PL, tem a simpatia dos bolsonaristas. A polarização abriu espaços para a candidatura do cearense Eduardo Girão, do Podemos, que se diz independente, embora tenha sido um dos mais fiéis integrantes da tropa de choque do governo Bolsonaro. Girão não tem chances de vitória. Sabe que a máquina partidária está dividida entre Pacheco e Marinho, mas mantém viva a pregação de que o Senado chegou ao fundo do poço e precisa de um comando independente para o bem do Brasil, da democracia e dos brasileiros. Crítico ferrenho do atual presidente Rodrigo Pacheco, Eduardo Girão divide a base bolsonarista e, com a candidatura, a exemplo do que ocorreu em outra oportunidade, alimenta expectativas de atrair apoio de colegas parlamentares, embora, pela matemática dos bastidores, não apresenta nenhuma possibilidade real de chegar ao comando do Senado. Diferente da Câmara, que tem uma eleição batida para o atual presidente Arthur Lira, a disputa pela mesa diretora do Senado deixa uma maior tensão no ar nesta quarta-feira, quando novos parlamentares serão empossados. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. As expectativas são voltadas, jornalista Beto Almeida, para essa disputa que pode trazer surpresa e, ao mesmo tempo, surpresa principalmente para Rodrigo Pacheco, mas, como disse o Sátiro Salles, é um cenário com uma disputa com resultado imprevisível. Há uma medição de forças entre Rodrigo Pacheco, que tenta garantir um novo mandato para o biênio 2023-2024, que tem a simpatia dos grupos aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e do outro lado,
Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional, um dos principais nomes do governo do presidente Jair Bolsonaro, que acabou atraindo apoio da bancada do PP, do Republicanos, além do apoio integral dos senadores do PL e também de dissidentes do MDB e do PSDB. É uma disputa que pode dizer muito pelos próximos 2 anos. Se Rodrigo Pacheco ganhar a eleição, sinal de tranquilidade na relação entre Executivo e Congresso Nacional. Se Rogério Marinho ganhar a disputa pela presidência do Senado, será um biênio 2023-2024 com fortes contrapontos à agenda política do governo federal. E nesse cenário que teremos aí como desdobramento dessa disputa, bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. 3 meses, né, vamos dizer assim, após o fim das eleições do segundo turno, volta a ver, ou pelo menos a gente acompanhar novamente, uma queda de braço que está existindo aí entre o atual presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos, mas não está ausente dessa disputa. Tem travado todo um tipo de conversa, tem inclusive mobilizado seus aliados aqui para atrair votos para Rogério Marinho. E tem conseguido sucesso, porque segundo os jornais, nos últimos dias ele conseguiu 3 votos favoráveis a Marinho. O que está no embate aí no centro dessa disputa, Luciano, é o União Brasil. O PL, pelo menos, está, de certo modo, mais fechado. O que ocorre? Fechado, que eu digo, para pró-Marinho. No caso do União Brasil, não. O União Brasil, a decisão da cúpula do partido, liberou a bancada do Senado para votar em quem entender melhor. Isso complica esse cenário para o atual presidente Rodrigo Pacheco, porque como a eleição é secreta, e você sabe que numa votação secreta as traições, elas acontecem, é por isso que esse cenário em relação à questão do resultado final da disputa no Senado, ele é tão incerto. É claro que o Pacheco hoje, ele é ainda o favorito. É o favorito porque é o candidato que tem o apoio do governo, tem o apoio do MDB, tem o apoio do PT, tem o apoio do PSB, do seu próprio partido, o PSD de dado, mas ainda assim há sim uma força e uma tendência muito forte ainda de partidos que eram bolsonaristas, que eram aliados a Bolsonaro e que há essa tendência de manter essa disputa, essa queda de braço muito forte dentro dessa casa. E por que é tão importante, como você disse, manter essa tranquilidade no Senado? Porque é lá, por exemplo, onde o atual presidente Lula vai precisar indicar os novos ministros para o Supremo Tribunal Federal, para os outros tribunais superiores, é onde ele vai ter que aprovar nomes de diplomatas, é onde vai aprovar, por exemplo, nomes para cargos de agências federais, para cargos públicos. Então, é uma estratégia importantíssima, claro, para além disso, também na votação de matérias que são importantes para o governo. Então, assim, ter o comando das duas casas não é apenas uma questão de demonstração de força política, é uma questão de governabilidade. Daí porque o governo quer ter essa tranquilidade, fazendo a eleição de aliados para as duas casas. Na Câmara dos Deputados, o cenário é muito tranquilo, totalmente tranquilo. Mesmo o presidente Lula tomando essa decisão, por exemplo, de recomendar aos seus ministros, que hoje tem cargos entre senador e deputado, de ir assumir, em serem empossados e também votar, é uma questão que é simbólica, porque lógico, o candidato, o ministro vai lá, demonstra o apreço e logicamente que firma esse compromisso com o Rodrigo Pacheco. Agora, para além dessa questão de dizer que é uma queda de braço entre Bolsonaro e o Lula, eu acho que a questão também tem um pouco mais aí. A gente não pode esquecer o seguinte, o Pacheco, o atual presidente Rodrigo Pacheco, é uma continuidade da gestão Alcolumbre, aquele que ficou no Senado e que foi muito questionado. Tanto é que Alcolumbre hoje é um dos principais cabos eleitorais de Rodrigo Pacheco. Então, na realidade, a derrota de Pacheco, se isso vier a acontecer, é uma derrota desse modelo de união política estabelecida entre os dois nos últimos anos no Senado. E dizer também, jornalista Beto Almeida, que os deputados federais e os senadores
que hoje estão ocupando cargos no Ministério da Esplanada irão voltar ou já estão deixando os cargos para assumir esses mandatos, como relatou nosso repórter Carlos Alberto, e irão cumprir a formalidade da posse, porque eles precisam ser empossados, e depois retornarão aos cargos de ministros, né? E nessa lista está o cearense Camilo Santana, que é o titular da Educação, e irá se desincompatibilizar, se afastar, abrindo espaço logo em seguida no Senado para a primeira suplente Augusta Brito. Mas como você bem observou, os deputados federais e senadores poderiam apenas tomar a posse e assumirem os mandatos e logo em seguida reassumirem os cargos no Ministério da Esplanada. Mas é preciso fazer esse gesto de lealdade aos candidatos à presidência da Câmara, no caso Arthur Lira, e do Senado Rodrigo Pacheco. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, tem informações sobre a briga pelo comando do BNB e também a boa notícia e os avanços sobre o piso salarial para os professores dos municípios do Ceará. Tem uma medida provisória do Zenor com prazo até quinta-feira para ser apresentada e quem sabe já em fevereiro começar a resolver essa questão. Daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.